Olá, gente, bom dia, tudo bem? Deixa eu só colocar o tema da nossa live aqui e nós já vamos começar com a nossa aula de hoje. Como equilibrar a firmeza e a gentileza. Vão entrando, vão dando o seu oizinho aqui para mim. Eu já vou ver quem está chegando para a nossa aula. Confesso que estava com muita saudade. Aqui, prontinho. Como equilibrar a firmeza com a gentileza. Oi, Giselda, boa tarde. Verdade, eu já estou falando bom dia aqui, né? Acostumada com as aulas da manhã. Bem-vinda, gente. Vamos começar, né? Retomar, na verdade, as nossas aulas aqui do Clube da Mamãe. Após um período aí, né, afastada por motivo de força maior, estamos de volta hoje com a aula. E eu trouxe esse tema porque eu percebi, né, esse período aí que eu estive ausente das aulas do Clube da Mamãe, conversando com as mães no direct, pedindo ajuda nos posts, eu senti uma dificuldade muito grande que as mães têm de conciliar os dois, né? Ser gentil e firme ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente pensa, a gente acredita que ou nós temos que ser firme ou nós temos que ser gentis, né? Em um momento nós vamos ser firmes, em outro momento nós vamos ser gentis. É isso que a maioria das pessoas pensa e acredita, né? Agora eu tenho que ser firme, agora eu vou agradar, agora eu vou ser gentil, né? Então, ou firme ou gentil, quando na verdade o grande segredo de uma educação que a gente fala construída com base no respeito, e sempre a gente fala no respeito para os dois lados, né? No respeito para a criança e no respeito para os pais, para os adultos, para o cuidador, né? Para a cuidadora. Então, o grande segredo é conciliar, é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, eu resolvi trazer esse tema, né, como recomeço aqui, para a gente poder trazer uma luz aí para as mães que têm essa dificuldade, essa dúvida, né? Oi, Paty, lindona! Pois é, estamos aqui, né? Vamos ver, gente, eu vou ser sincera para vocês, eu ainda ando bastante cansada, né? Às vezes eu tenho crises de tosse, então tô com o meu chazinho, como sempre, ele tá aqui na mão. Então já vou avisar, pode ser que dê alguma crise de tosse, alguma coisa, pode ser que falta um pouquinho o ar ainda. Estou me recuperando, apesar de já estar liberada, graças a Deus, já passou, mas vocês sabem que ainda, né, a gente ainda fica com os sintomas algum período ainda pela frente. Mas a gente está aqui para a gente poder fazer o nosso melhor, né? E bora lá, tô vendo aqui várias mamães chegando, então vamos começar com o nosso bate-papo? Como, né? Como que a gente faz para conciliar a firmeza e a gentileza juntos? Para a gente poder chegar lá, eu vou primeiro, né, explicar o seguinte. A gente tem que imaginar que a gente partiu, antigamente, a gente partiu de uma educação que era com base, né, no autoritarismo, na rigidez. E até hoje a gente ainda escuta algumas pessoas que falam, né, no meu tempo não era assim, eu não fui educado assim, bastava olhar, bastava tal coisa, né? Então a gente saiu de um sistema de educação com base na pura firmeza, que era o autoritarismo. Depois dessa fase, muitas famílias, né, não quiseram passar mais por essa situação, não quiseram educar os filhos com base no autoritarismo e partiram para um outro extremo. Né? Que extremo é esse? É deixar os filhos fazerem o que eles quiserem, né? Então, partiu daí para permissividade, para mimar, por abrir mão, por parar de falar não para as crianças. E com isso, o que aconteceu? A gente teve aí uma geração, né, de adolescentes, de jovens, de adultos, sem limite, que faz o que quer, que não tem respeito por si nem pelo outro. Acontece que a gente precisa entender, não existe apenas ou ser firme ou ser gentil. Existe o meio termo, né? E quem me acompanha há um tempo sabe que eu sempre falo isso. Eu sou muito contra tudo que é, né, o extremo, né, o 8 ou 80. Eu acho que a gente sempre tem que ponderar, a gente sempre tem que partir do bom senso. Então, quando a gente junta, né, a firmeza de um lado com a gentileza do outro lado, a gente vem para o meio termo, a gente tem o que? A gente busca o equilíbrio, tá? E é isso que a disciplina positiva traz.
A firmeza e a gentileza vem da disciplina positiva, vem da Jane Nelson, com base em muito estudo, que ela trouxe esses ensinamentos pra gente, né? Pra pai, pra mãe, pra gente poder fazer o melhor aqui pelos nossos filhos, né? Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente vai adotar uma filosofia, porque a disciplina positiva, a firmeza e a gentileza é uma filosofia de vida, né? É a gente se despir, a gente largar a mão de coisas que a gente, né, trouxe da nossa vida aí de educar, coisas que fizeram com a gente, nossas percepções, a gente abrir mão de tudo isso e estar disposta a fazer o melhor de forma diferente para os nossos filhos, que é o nosso bem maior. Eu acredito que se tem uma coisa que nos une aqui hoje, nessa aula, né, do Clube da Mamãe, nesse retorno, se tem uma coisa que une a gente, une nós, as mães, é o quê? São os nossos filhos. É por eles que a gente está aqui nessa aula, é por eles que a gente vai bater esse papo gostoso, é por eles que a gente vai conversar. Então, se a gente está disposta a fazer o melhor para os nossos filhos, a gente precisa, então, estar disposta a se abrir e abrir mão de muita coisa que a gente carrega, né? Eu tô vendo que tem alunas aqui do Mamãe Uau aqui na aula e nos primeiros módulos já do Mamãe Uau, a gente trabalha isso, né? A gente deixar as nossas crenças de lado, a gente pensar nos nossos valores, a gente reorganizar tudo para a gente poder estar mais aberta, para a gente poder se abrir para o conhecimento. E assim, quando as mães me pedem ajuda, claro, eu sempre ajudo da melhor forma possível, mas assim, o que eu gostaria que vocês criassem a consciência é: se a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, se a gente quer aprender de verdade a equilibrar a firmeza e a gentileza, se a gente quer ter certeza, né, que nós vamos estar educando da melhor forma possível, e quando eu falo certeza de educar da melhor forma possível, eu não estou falando que a gente vai ser perfeita não, tá? A gente vai errar, nós vamos errar, todo mundo vai errar. Eu nunca vi na minha vida mãe e pai que nunca tivesse errado, tá? Eu erro demais, você, certeza que você erra, e nós erramos. Mas eu falo assim, de nós errarmos menos, né? Da gente saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E para isso, não tem jeito. A gente precisa estudar. A gente precisa conhecer. A gente precisa aprender. Tem muita gente que pede, né? Uma dica. Lisa, acontece isso com meu filho. Meu filho chora que não quer ir para a escola, né? Meu filho bate, meu filho se joga no chão. Gente, diquinhas pontuais não resolve todo um conjunto, todo um problema de uma educação. Nós precisamos sim, se a gente quer resultados lá na frente, a gente precisa buscar o conhecimento, tá? Então, primeiro passo, conhecimento é tudo. Se a gente quer que o nosso filho mude o comportamento, se a gente quer, né, tem os sonhos, se a gente tem os desejos para ele lá na vida, lá no futuro, de ser uma pessoa do bem, uma pessoa responsável, uma pessoa equilibrada, né, autoconfiante, uma pessoa segura. Se a gente quer tudo isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o conhecimento de como a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente fala, né, voltando aqui para o nosso tema, de firmeza e gentileza. Quando a gente fala de ser firme e gentil ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito importante, que une a firmeza e a gentileza. O que vai unir esses dois é uma palavrinha muito importante, que se chama respeito, tá? Por quê? Quando eu sou firme com a criança, eu estou sendo respeitosa com a situação. E presta atenção aqui. Tem muita gente que acha que tratar a criança com gentileza é mimar, é deixar fazer o que quer, é ser permissiva, e não é nada disso, não é nada disso, muito pelo contrário, a gente sabe que isso daí é tão prejudicial, né, quanto a gente tratar com autoritarismo. Quando a gente usa a firmeza na situação, a firmeza com a criança, quando nós somos firmes, a gente está mostrando para a criança um direcionamento. Nós estamos sendo respeitosos com a situação e mesmo na firmeza, presta atenção, mesmo quando a gente é firme, nós somos também respeitosos com a criança. Porque a criança, ela precisa de uma figura com autoridade. Crianças precisam
de pais com autoridade, de cuidadores com autoridade. Ela precisa sentir que naquele ambiente tem alguém que sabe o que está fazendo, que passa confiança, que está conduzindo. A criança precisa se sentir segura. Então, quando a gente age com a firmeza, nós estamos sendo respeitosos com o processo de ensinar a criança, de educar a criança, de conduzi-la pelo caminho, tá? Então, isso a gente ser firme é importante. A gente não pode, na educação dos filhos, em nenhum momento abrir mão da firmeza. Ela é muito importante. As crianças estão aqui nesse mundo vivenciando, experimentando, testando, faz parte do desenvolvimento dela. E quando a gente é firme, a gente está conduzindo ela por um caminho, tá? Então, a firmeza, ela é um ato de respeito com os nossos filhos. Pode ficar muito tranquilas que a gente precisa ser firme com os filhos. Mas essa firmeza, agora que tá, presta atenção. Essa firmeza, ela não é uma firmeza isolada. Essa firmeza, ela vem com uma companheira, tá? Ela tá ali lado a lado. Ela tá de mãos dadas com a gentileza. E a gentileza é o quê? É o respeito pela criança. A gente olha a criança como um ser humano, como um indivíduo, né? E a gente tem o respeito por essa vida. E quando a gente fala de ser firme de forma respeitosa, é o que? A gente não humilha, a gente não faz o outro se sentir mal, a gente não ridiculariza, a gente não causa dor, a gente não causa sofrimento. Não precisa de nada disso, gente. Não precisa de nada disso. Porque da onde que as pessoas tiram a ideia horrorosa de que criança, para ela aprender, ela tem que sofrer, tem que causar dor, tem que causar vergonha, tem que causar humilhação? Da onde? Sabe? Não precisa. Então, a gente precisa, né, fazer o quê? Os dois. A firmeza e a gentileza junto. E a grande maioria, né, a grande maioria dos pais fazem o quê? Ou estão sendo firmes demais ou estão sendo gentis demais. Então, a grande questão é o equilíbrio, é juntar esses dois, que a gente vai conversar um pouquinho como a gente faz isso na aula de hoje. Enquanto eu ganho fôlego aqui, eu dou uma respirada e tomo um chazinho. Até aqui, gente, faz sentido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal que tá chegando, saudade de vocês, viu? Confesso que tava com muita saudade desse nosso bate-papo aqui. Aproveitando que as crianças já voltaram para aula, tô tranquila aqui em casa pra gente poder conversar numa boa. Vamos lá, então. Retomando, né? Oi, Ju, lindona. Saudade de você, a Ju, super mamãe uau, né? A Elisângela, faz sentido, tá. Obrigada, gente, eu tô respirando um pouquinho pra gente continuar aqui, tá? Então, vamos lá. Continuando. A gente precisa, então vamos pensar agora no desenvolvimento da criança, tá? Vamos pensar no desenvolvimento desse serzinho. As crianças, elas precisam, tá? Pro bem-estar delas, pro bem-estar emocional, pro desenvolvimento social delas, elas precisam desenvolver um senso que é o de se sentir importante e de se sentir pertencida, tá? Todos nós indivíduos, nós temos essa necessidade da gente se sentir importante e da gente se sentir aceito, tá? Isso é indiscutível. Quem que não gosta, né? Quem não quer se sentir bem, se sentir importante, se sentir aceito. Então, as crianças, elas precisam desenvolver isso daí. E como que a gente faz, né, para ajudar a criança a desenvolver? Olha a importância, gente. Olha a importância da firmeza, tá? Olha a importância. Como que a gente ajuda a criança a desenvolver isso daí? Então, a gente ajuda a criança a desenvolver esse senso de importância e de pertencimento quando a gente coloca as regras para a criança, quando a gente mostra para ela, olha, isso aqui é uma casa, aqui contém pessoas diferentes, né? Tem o papai, tem a mamãe, tem o irmão. Para a gente conviver em harmonia, a gente precisa ter algumas regras. Se alguém fugir dessa regra, vai incomodar o espaço do outro. Então, a gente constrói as regras da casa. Quando a gente... E detalhe, olha só, olha onde muitos pais falham na construção das regras, né?
A criança, eu falei que ela precisa desenvolver o senso de importância e pertencimento, ela precisa se sentir pertencida. Só que daí o que os pais fazem? Quando vão colocar as regras, eles vão lá, definem as regras, decidem as regras, colocam e só comunica para a criança. A criança, ela não participou desse processo de construção das regras. Ela não participou, ela foi ignorada. E aí onde entra o senso dela de importância e pertencimento, tá? Então, a gente precisa chamar a criança, conversar, pedir ajuda para ela, pedir a opinião dela, né? As regras, quais são as melhores regras para casa, o que ela acha de tal regra. Quando ela constrói, ela se sente importante, ela se sente fazendo parte daquilo. Então, nós estamos sendo firmes com a criança. Tem regras aqui em casa. Nós vamos colocar as regras ali para a gente não esquecer. Mas eu estou colocando essas regras de que forma? De forma gentil com a criança, de forma respeitosa. Eu não estou impondo para ela, tá? É claro que tem regra que a gente vai aceitar, tem regra que a gente não vai, a gente vai discutindo até que fique bom para todo mundo, tá? Eu já volto, tá, gente, para responder as perguntinhas de vocês ali, tá bom? Eu já volto, só para não fechar, não fugir agora desse tópico aqui. Outra coisa que é importante quando a gente é firme, horário para almoçar, sabe? Não é cada um almoça a hora que quer e nem aonde quer. Olha, nós vamos almoçar todos juntos, meio-dia a comida vai ser posta. Todos vamos sentar juntos e vamos almoçar. Pode almoçar na sala? Não, nós vamos almoçar juntos, em família, é um momento nosso. Então tem que ter as regras claras, tem que ter a firmeza para a gente poder pôr ordem no lugar, mas chame a criança para participar. A gente vai estar ajudando ela a se sentir responsável por esse ambiente, sabe? Por esse movimento que a gente está criando ali. Então, a firmeza e a gentileza, elas são importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Que eu vou falar uma coisa muito importante. Pega essa. O que eu percebo sempre é a gente, né, mães, pais, nós queremos educar, a gente quer resolver o problema pontual. Nós queremos educar para acabar com determinado tipo de comportamento da criança, ou determinada situação naquele momento. Então vamos pegar, né, as famosas birras. Lisa, pelo amor de Deus, socorro, eu não aguento mais, a minha criança só fala não, que ela faz birra, ela grita, ela se joga, ela surta, me ajuda. As pessoas querem resolver o problema pontual, quer acabar com a birra naquele momento. Acontece que não é assim que as coisas funcionam, sabe? Se você quiser acabar com o mau comportamento da criança naquele momento, naquela hora, você vai agir somente com a firmeza, você vai tirar a gentileza de lado, né? Você vai brigar, vai ameaçar, vai bater, vai gritar, vai surtar, vai pôr de castigo e você quer acabar com o comportamento naquela hora. Quando a gente fala de firmeza e gentileza juntos, como eu falei, isso é uma filosofia de vida. Nós fazemos o que tem que ser feito todos os dias, em todos os momentos, em toda hora, toda forma de interação com os nossos filhos. E a gente não está focado em obter resultados de imediato. Sabe por quê? Sabe por que a gente não pode ficar focado em resultados de imediato? Porque nós estamos lidando com crianças. Crianças são crianças. Crianças fazem coisas de crianças. Crianças fazem criancices. As minhas crianças fazem, as suas crianças fazem, tá? Então, a gente tem que respeitar a fase. E eu já falei várias vezes, não é novidade, que o cérebro humano só está completamente desenvolvido por volta dos 25 anos. Então não adianta eu querer, com uma dica, uma coisinha simples, eu ter o comportamento do meu filho, por exemplo, que o Júlio, que tem 4 anos, tenha comportamento de gente de 20 anos. Isso não vai acontecer. Então nós temos que respeitar o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento. Então, nós educamos os filhos, né? A gente que educa com firmeza, com gentileza, a gente pensa lá na frente. A gente pensa na educação a longo prazo. A gente pensa em estar educando os nossos filhos para a vida, tá? É claro que a gente vê, sim, muitos resultados de comportamento. Eu tenho várias mães aqui, pelo que eu já vi,
né, que fizeram o Mamãe Uau, que sabe que a gente vê resultados já logo nas primeiras semanas, mas os nossos filhos continuam tendo comportamentos de criança, tá? A questão não é que a criança nunca mais vai ter um descontrole emocional. Ela vai ter porque faz parte, isso que a gente tem que entender. Os descontroles emocionais, eles acontecem, eles fazem parte porque a criança está aprendendo a autorregular as suas emoções. Mas para ajudá-la, nós temos que estarmos preparados para a gente ajudar e dar as ferramentas para ela conseguir passar por esse processo. E de tanto a gente ajudar várias vezes a criança, ela começa a aprender, ela começa a fazer isso em algum momento sozinha, tá? Então, a gente precisa entender, assim, que quando a gente trabalha com firmeza e gentileza juntos, eu não estou apenas querendo acabar com o problema de imediato na hora. Eu estou focando a longo prazo. Agora, o grande problema, vocês vão concordar comigo. Coloca aqui se vocês concordam comigo ou não. A verdade que eu vou falar. Tem horas que a gente tem que falar as verdades também. Presta atenção se você concorda comigo ou não. Tem muita gente querendo o resultado uau. Tem muita gente querendo resultado incrível. Muita gente querendo a paz no lar. Mas quem de verdade está disposta a fazer o que precisa ser feito? Essa é uma verdade, tá? Não adianta só eu, desejar com uma colheita, plantei um monte de pé de maçã, comprei uma fazenda lá, plantei as macieiras e agora só vou ficar esperando o dia da colheita, o resultado. Isso não vai adiantar nada. Se eu quero ter resultado lá na frente, se eu quero ter uma boa colheita, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a cuidar hoje, né? Desde a escolha das mudas, preparação da terra, adubo, vou aguar, vou cuidar, dia após dia, vou fazendo meu trabalho, vou fazendo o que tem que ser feito, porque eu sei que lá na frente o resultado vai vir, a colheita vai vir. Agora eu vejo muita gente que quer ter resultado, mas caramba, né, que eu falo, não busca aprender, não busca conhecimento, não busca entender, não entende que é dia após dia, que é em todos os momentos. Sabe, tem gente que surta, que grita, que faz, coisas horrorosas ali, não consegue ter o autocontrole, mas quer ter resultados incríveis com os filhos. Então, quando a gente fala de equilibrar a firmeza com a gentileza, fazer os dois, é uma coisa que é muito séria. É muito importante. A gente tem que entender que é todo um conjunto de coisas que estão ligadas, né? Faz sentido, gente, para vocês? Desculpa se eu fui muito dura, mas tem que falar a verdade, né? Não tem jeito. Tem que falar a verdade, não tem jeito, tá bom? Agora, quando a gente fala, vamos voltar, né, pro equilíbrio aí, tá? Da firmeza e da gentileza. Quando nós somos firmes e gentis ao mesmo tempo com a criança, a gente desenvolve algumas habilidades na criança. E uma das habilidades muito, mas muito importante vou falar das habilidades agora socioemocionais, né? Da criança, ela entender as suas emoções e ela saber o que fazer com as suas emoções. Presta muita atenção no que eu vou falar, porque eu vou falar agora é ouro, tá? É o ouro que eu vou falar para vocês. Muitas, aqui, quem é da minha geração, mais ou menos, pode ser que foi criada na base ali que a gente não falava das nossas emoções. A gente não falava o que a gente estava sentindo, né? Se a gente só chorasse por alguma coisa, era bobeira, a gente tinha que parar de chorar, tinha que engolir o choro. Ah, não foi nada, né? Ralou o joelho, não foi nada. Brigou com a coleguinha, não é nada, vai lá, vai passar. A gente não podia falar. Ciúmes de irmãos, gente. O irmão mais velho ter ciúmes do irmão mais novo. Quem que fala de ciúmes, né? Eu falava de ciúmes antigamente com as crianças. Quem que acolhia o sentimento do irmão mais velho, nomeava que ele estava com ciúmes e procurava acalmar e tranquilizar essa criança. Pelo contrário, o irmão mais velho normalmente pode ser que sempre levou a maior parte da culpa ainda do irmão mais novo. Então, na minha geração aí, não era falado com as crianças de sentimentos, de emoções. E quando a gente lida, a gente educa
com a gentileza e a firmeza juntos, a gente leva muito em conta o sentimento, a emoção das crianças. Como assim, Lisa? Como assim, né? Imagina só, foi chamar o meu filho para tomar banho e ele queria assistir o desenho, ele começou a chorar. Poxa, se ninguém chora, ninguém força um choro, é difícil, né? A criança está forçando o choro. Se a criança está chorando, ela está passando, tem um sentimento ali, ela está sofrendo. Então eu posso acolher esse sentimento da criança. Filho, filha, você está bravo, né? Você queria assistir um pouco mais o desenho. A mamãe imagina o quanto isso chateia você. Eu estou sendo gentil com a criança. Eu estou acolhendo o sentimento dela. Mas eu vou ser firme também. Filho, filha, a mamãe entende você. E é hora de tomar o banho. Sabe? Então eu não estou amolecendo, eu não estou deixando para lá. Não, eu acolho o sentimento da criança de forma empática. Eu acolho, falo para ela que está tudo bem, que eu entendo, que eu estou aqui e nós vamos tomar o banho juntos. Sabe? Então essa é a diferença da gente equilibrar. Não vou gritar com a criança porque ela está chorando, porque ela está fazendo escândalo. Está sofrendo. Vem cá, a mamãe entende você. Pode me dar um abraço? Dá um abraço gostoso, o abraço é bom, ajuda a regular a emoção, né? Mas a gente pede um abraço para a criança, a gente acalma, conforta e agora nós vamos tomar banho. Então, olha, firmeza e gentileza, sabe? Os dois. Eu conecto com a criança, sou empática com ela, eu entendo as emoções dela, tá tudo certo e nós vamos fazer o que tem que ser feito, tá? Então, o grande desafio nosso é conectar com a criança, validar e depois, né, na sequência, a gente mantém o que tem que ser feito. A gente dá a nossa palavra e a gente faz com que aquilo que a gente falou seja cumprido. Tá aí o outro ponto que muita gente se perde, tá aí. Muitas vezes a gente fala as coisas na hora da raiva, a gente ameaça, a gente promete um monte de coisa e daqui a pouco a gente não cumpre. Filho, assim que acabar o desenho tem que tomar banho, tá bom? Tá bom. Acabou o desenho, vamos tomar banho? Ah, mãe, só mais um pouquinho. Ai, tá bom. Ah, mãe, pode ser depois do doce? Pode ser depois não sei o quê? E a gente vai deixando, sabe? E aí tá faltando a firmeza. Então, a firmeza, gente, ela é muito importante. Ela é muito importante. Se você combinou com a criança, né? Não é o que você impôs, tá? Combinado é uma coisa, impor é outra coisa. Se teve um combinado, se a criança aceitou, se vocês têm um acordo, na hora de fazer o que foi combinado, tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tá? Porque senão não adianta nada. Daí é onde a gente oscila. Ou uma hora é firme demais, outra hora é gentil demais. E a gente fica descambando para lá e para cá. Então, falou, tem que cumprir. Tem que cumprir. E se a criança chorar, deixa ela chorar. Tá tudo bem chorar. Né? Chorar é, como eu falei, ela está regulando a emoção dela. É importante. Então, quando a gente une os dois, a firmeza e a gentileza, a gente permite a criança a falar do sentimento dela, pôr para fora o que ela está sentindo. A gente conversa, né? No Mamãe Uau, a gente dá as ferramentas para ajudar a criança a falar das emoções, conversar sobre os sentimentos, para poder expor. Essa semana, né, as crianças voltaram para a escola, foi na terça-feira, que foi o primeiro dia, depois de 3 semanas e meia, né, que a gente ficou aqui de quarentena. Aí as crianças foram para a escola e o Júlio, né, muito apegado, gente, nós ficamos muito grudados um com o outro. E na terça-feira, na parte da manhã, várias vezes ele vinha falar para mim, né, ele falava assim: mamãe, eu tô muito nervoso de ir para a escola. Eu falava: filho, tá tudo bem, isso é normal, você está ansioso para ir para a escola. Ansioso, esse friozinho que dá, essa vontade de querer ficar. Né? A Ana Luísa veio e comentou com ele que ano passado ela também ficou assim alguns dias para poder ir para a escola, mas que ela ia estar lá, caso ele precisasse, ela ia na sala dele dar um abraço. Então a gente sentou um pouquinho junto, uns 10 minutinhos, a gente ficou falando sobre os sentimentos, né? Ele ficou falando sobre o que ele estava sentindo, a gente acolheu. Eu falei para ele que ia dar tudo certo, que mesmo ele sentindo assim, que ele ia ser um vencedor e que a mamãe logo ia buscar. E foi muito gostoso ver ele, com 4 aninhos de idade,
falando do sentimento dele, do que ele estava sentindo. E enquanto isso acontecia, eu falei, caramba, quando que eu fui começar a falar de sentimento, né? Eu falei, gente, eu não lembro de criança na fase da infância, de falar de sentimento, de chegar e contar para o outro o que eu estava sentindo, de saber nomear os sentimentos, né? Ainda tem as figurinhas, quem é mamãe uau, sabe que a gente tem as figurinhas que a gente cola na geladeira com as carinhas do sentimento, né? Ele vai lá, ele aponta, ele mostra o que ele está sentindo com a expressão facial dele. Então, gente, 4 aninhos aprendendo a falar dos sentimentos, aprendendo a falar das emoções. Pensa comigo, pensa aqui. Quantos adultos que você não conhece, que são pessoas fechadas, que quando estão com problema, não consegue se abrir, não fala das suas emoções, guarda tudo para ele, você não conta. Tem gente que você não consegue arrancar nada, nada de dentro. Imagina para essas pessoas o sofrimento que é. E olha que gracinha a gente já poder ensinar desde pequenininho as crianças, né? A identificar o que está sentindo, né? Identificar o que está sentindo, a falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções e principalmente, o que fazer com esse sentimento, o que fazer com essas emoções, tá? Porque ter sentimento, ter emoção, todo mundo tem. A grande diferença é o que nós fazemos com esses sentimentos e com as emoções. Né? Igual às vezes as crianças falam que estão com medo. Medo, tudo bem, tá tudo certo ter medo. Tá com medo? Vai medo mesmo. O que não pode é o medo impedir a gente da gente conseguir chegar onde a gente quer. Então nós temos que ser mais fortes que o medo. Ainda eu brinco com eles. O que a gente vai fazer com medo? Tem uma caixinha que a gente fala que nós vamos pegar e pôr o medo ali dentro. E vamos com medo mesmo. Então isso é a gente ser respeitoso com o que a criança está sentindo, sabe? A Elô pediu para comprar um caderno para ela pôr sentimento dela do dia sentimento da escola. Ô, Ju, que linda! Que legal, que lindo! Olha só, olha a importância, né? Se eu não me engano, Ju, acho que a Elô deve ter a idade da Ana Luísa, mais ou menos. Acho que ela tem 6 anos também, né? Ju, mamãe uau aqui também, né? Ana Lune, o curso já acabou as vagas. A gente não tá com vaga aberta por enquanto, tá? Até por conta, né? Para quem ainda não sabe, tô me recuperando aí da Covid, então logo a gente abre vaga, tá bom? Então vamos lá, gente. Outra coisa também que é importante, a gente ajuda as crianças quando a gente é gentil e firme com elas ao mesmo tempo, a gente ajuda as crianças a desenvolverem capacidades pessoais. Isso vocês vão entender, quem acompanhou os stories antes de ontem, né? Também um exemplo, né, que em casa que aconteceu, vocês, para quem não viu, vou retomar aqui, né, fui higienizar a garrafinha das crianças de água para levar para a escola e eu fervi água e não sabia que a garrafinha da Ana Luísa não dava para pôr água fervendo dentro, a hora que eu pus, ó, né, enfim, estraguei, e era uma garrafinha que ela adorava, da Mulher Maravilha, e eu falei, caramba, como vou dar a notícia agora para ela? Faltava acho que uns 20 minutos pra gente sair pra ir pra escola. Aí eu chamei ela e falei, filha, olha, né, a mamãe foi lavar a tua garrafinha e estragou. E eu tava esperando que ela ficasse chateada, triste, normal, quem não ficaria, né? E a hora que ela olhou, a reação dela foi assim, surpreendente, que ela olhou e ela começou a dar risada. Ela deu risada assim, mãe, que engraçado que ficou a minha garrafinha, né? Eu falei, filha, você não tá triste com a mamãe? Daí ela falou assim, não, mamãe, tá tudo bem, você sempre me fala que tá tudo bem, a gente errar que todo mundo erra, e você sempre confia que eu vou corrigir o meu erro, eu também confio que você vai corrigir o seu erro. Olha só que, sabe, eu parei, eu fiquei vendo aquele tiquinho de gente de 6 aninhos falando isso pra mim, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem, que firmeza e gentileza é pra vida, é pra vida. Quando a gente equilibra os dois, nós estamos ensinando habilidades de vida para os nossos filhos. Sabe o que tem por trás disso tudo? Por trás disso tudo tem autoconfiança, tem segurança, tem uma autoestima boa ali, sabe? Nessa hora, eu fiquei pensando tudo o que tem por trás. E olha como as crianças aprendem pelo exemplo. Crianças aprendem pelo exemplo, sabe?
Quando a gente acolhe o erro da criança, quando a gente acredita que ela vai corrigir, quando a gente fala ali com ela, né? Como que a gente pode resolver esse problema? Tá tudo bem errar. Quando a gente não humilha, quando a gente não faz a criança sentir vergonha do que ela errou, olha, sabe? Essa experiência que aconteceu para mim foi bem marcante, que foi a primeira vez que eu parei e falei, caramba, olha só como firmeza e gentileza dá coisa boa, dá bons frutos. Olha o resultado, né? 6 anos de idade ela tem. Então, você vê que você está criando um filho seguro, sabe? Que não se abalou por causa de uma garrafinha. E tudo bem, se ela tivesse chorado por causa da garrafinha, estava tudo bem. Se ela tivesse ficado triste, está tudo certo, não tinha nenhum problema. Mas ver uma criança com 6 anos, com essa autoconfiança, com essa segurança e falar que confia, né? Aí, só para fechar, ontem eu comprei um copinho, né? Para ela, novo, escrevi uma cartinha e entreguei para ela, né? Pra gente poder fechar essa situação. Então, quando a gente trata a criança ali, a criança e a situação com respeito, olha quanta coisa boa a gente ajuda a criança a desenvolver. E sem contar ainda o seguinte, a criança que ela é segura em casa, criança que ela é bem nutrida emocionalmente, que tem, sim, autoridade dentro de casa, que tem firmeza dentro de casa, mas com respeito, tá? Com respeito. Aqui em casa tem regras, sim, aqui em casa tem as normas, sim, aqui em casa tem as responsabilidades, sim, mas tudo de forma respeitosa. Isso reflete aonde? Reflete na escola, gente. A criança, ela tá lá para aprender, ela não precisa ficar perdendo tempo chamando atenção, ela não precisa ficar disputando a atenção com o colega, com a professora, sabe? É uma criança que ela tem essa autoconfiança, ela tem a responsabilidade, vai acabar refletindo lá na escola. E aonde que eu vejo, né? Vou começar agora a partir pro final já, para eu poder ver as perguntas de vocês. Aonde eu vejo, né, que mães e pais se perdem nesse processo aí, né, de conciliar a firmeza com a gentileza juntos. Primeiro, chegam tentando ser gentis e firmes sem conhecimento, tá? Por quê? Porque aí pode ser que tem gente que vai acabar, né, dando recompensa para a criança, né? Olha, se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Vou dar recompensa achando que está sendo gentil. E recompensa é igual castigo para a criança, tá? Não ajuda ela a ter a responsabilidade, a criar consciência. Então, ir para o campo de batalha sem o conhecimento, sem saber como agir, sem saber o que fazer, sem saber como conduzir. Outra coisa, como eu já falei, focar no resultado de imediato. Quando a gente quer resultado de imediato, a gente está sendo muito cruel com a criança, porque a gente não está dando o espaço, o momento para a criança ser criança, tá? Às vezes a gente quer parar o mau comportamento porque a gente tem medo dos julgamentos, né? De parentes, de vizinhos, de pessoas na rua. A gente quer fazer com que aquele mau comportamento acabe na hora. E a gente não dá tempo da criança aprender essa autorregulação. Dela parar, dela pensar o que ela está sentindo, dela decidir o que ela vai fazer com esse sentimento, dela poder tomar a decisão dela de agir. Isso daí é um treino, a gente precisa respeitar esse processo e ensinar, tá? Por isso que eu sempre falo, né? Nas birras, não queira cuidar de uma birra em público, num shopping, na frente de outras pessoas. Quem não conhece o que tem por trás da firmeza e da gentileza pode acabar criticando você. Isso daí não vai ser legal. Então a gente não precisa de plateia, né? Você só tem que saber, tá, e ter a consciência que você está fazendo o melhor pelo seu filho, pela sua filha. O resto que se dane, né? Ninguém paga as suas contas. Se você educar o seu filho muito bem, graças a Deus, parabéns, mérito teu, né? Ninguém vai te parabenizar por isso não, tá? Você que vai ficar feliz porque você cumpriu o teu papel, mas a sociedade pouco vai reconhecer. Agora, se você errar, você vai pagar um preço muito caro por isso, e ninguém vai estar nem aí também para te ajudar. Então, nós temos que ter consciência daquilo que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, a gente tem que fazer escolha, tá? Então, a criança começou com um piti, com uma birra, com alguma coisa, sai de cena.
sai de cena, acolhe o sentimento, procura acalmar, sabe? Porque nessa hora que dá uma birra, que a criança se descontrola emocionalmente, ela não consegue pensar, ela não consegue se raciocinar. Isso daí é defesa do organismo, né? Primitiva, que a criança entra ali na questão do ataque e fuga, né? Então, não adianta nessa hora falar, conversar, procurar solução, prometer, ameaçar, não adianta. Tudo isso, quem já tentou qualquer coisa disso sabe. Na hora da birra, qualquer coisa disso aí que você fizer, vai dar tudo errado. Tentar conversar, tentar falar o que precisa ser feito, tentar corrigir, ameaçar, qualquer coisa, vai dar tudo errado. A primeira e única coisa que tem que ser feita é acalmar a criança. Tá? Eu entendo você, a gente distrai, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, eu entendo que você tá chorando, que você queria e procura acalmar, procura distrair. Acalmou, distraiu, aí sim, tá? O que você só não pode fazer é ceder. Lembra que tem que ser firme. A gente vai ser firme, a gente vai manter a palavra, o não vai ser não, continua. Mas esse não vai ser não com carinho, com respeito, tá? Mas fora do ponto de vista dos outros. Então, não queira focar em resultado imediato. Saiba que você vai ter as ferramentas certas, que você vai saber agir e que você vai estar ensinando e que uma hora você vai começar a ver os resultados, sabe? Outra coisa também, sempre que você for ter, como que eu posso dizer, alguma situação que você vai resolver com a criança, presta atenção, que isso aqui a gente fala também bastante com as alunas, né? Sempre que você vai vai interagir com a criança, tenha em mente, tenha na sua mente desenhadinho ali quais são os passos, qual é o seu plano. Sabe por que a gente perde a paciência? Né? Tem gente que fala para mim, Lisa, socorro, eu perco a paciência, eu não tenho paciência, eu tento, mas desanda. Sabe por que isso acontece? Quando a gente surta, quando a gente perde a paciência, é porque nosso cérebro entende que não tem mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu já falei tudo, eu já fiz tudo e não tem mais o que fazer. E é um desespero grande da gente se sentir assim, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E aí a gente surta. A gente fica com raiva, na verdade, de não saber o que fazer. E a gente está naquela situação que não sabe como agir. E aí a gente surta. Desculpa, gente. Então, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter o plano na nossa cabeça. Que muitas vezes a gente acha assim, eu vou lá, eu vou ser firme, eu vou ser gentil ao mesmo tempo, a criança vai me ouvir e ela vai fazer o que eu quero e vai resolver tudo. É isso que a gente desenha na nossa cabeça. Só que quando a gente chega ali para falar com a criança, né, vamos pegar ali, vou falar para a criança que está na hora de tomar o banho, ela está vendo televisão. A gente já combinou que assim que terminar o desenho, ela vai tomar o banho. Então, terminou o desenho, o que eu imagino? Eu vou lá, vou chamar a criança para tomar o banho, ela vai tomar banho, né? Porque a gente combinou. Mas se ela chorar, eu vou falar que eu entendo, que eu acolho e a gente vai do mesmo jeito e tá tudo certo. Só que às vezes não é isso que acontece, porque a educação de filhos não é uma ciência exata. Às vezes eu vou lá, a criança vai chorar, eu vou tentar acalmar ela, não quer, ela vai ficar mais irritada, ela vai gritar e aí fugiu do meu controle. Fugiu, porque não foi isso que eu imaginei. E agora, nessa situação, eu não pensei o que fazer nesse cenário e agora eu tô louca, tô desesperada porque eu não sei mais o que fazer. E aí a gente perde a paciência, a gente grita, a gente bate, a gente surta. Então, quando a gente for tomar alguma ação, tomar alguma atitude, quando a gente for interagir em algum momento com a criança, a gente precisa ter na nossa mente desenhado o que pode acontecer. E principalmente, e se não der certo? Porque a criança ela pode escolher não aceitar o que eu estou propondo para ela. E daí? E daí? O que eu vou fazer? Já pensou nisso? Quando a gente sabe já o que fazer, a gente age com a segurança. A gente consegue lá. Por exemplo, a criança vai começar a chorar, né? Não vai querer. Eu tenho tempo para esperar ela acalmar, pra gente continuar? Beleza, posso esperar. Não, eu não tenho tempo, eu tenho compromisso. Ok, então eu posso pegar a criança no colo, posso segurar os bracinhos dela para ela não se machucar, não me machucar, posso ir cantando,
posso ir chamando ela para brincar e posso conduzi-la até o banho. Mesmo se ela não quiser naquele momento, se ela chorar e se ela quiser continuar com o desenho. Eu posso falar, eu entendo o que você quer e agora é a hora do banho e vamos lá e eu vou te ajudar. Boquinha fechada, pega a criança no colo, segura os bracinhos dela com carinho, sem machucar, vai levando, vai dando banho, vai acalmando e pronto. Sabe? Então, a gente precisa ter o plano que a gente vai executar de forma firme e gentil ao mesmo tempo. É fácil, gente? Não é. Não é. Eu vou até compartilhar uma situação que aconteceu semana passada aqui em casa, que doeu no meu coração, sabe? Doeu, mas a gente sabe coisas que são importantes, né? Como vocês sabem, então, semana passada a gente ainda estava em quarentena. Aí eu prometi para as crianças, só, né, aqui em casa, dentro de casa, falei, vamos fazer um piquenique aqui, né? Dentro de casa mesmo, mas a gente põe, eu estendo a toalha ali no chão da sala, a gente faz um piquenique aqui. A gente tinha combinado, desde manhã a gente tinha combinado de fazer um piquenique. Eu ia pedir, né? Ia pedir no iFood um lanchinho que eles gostam para trazer para a gente poder fazer esse momento especial. Então, desde manhã a gente já combinou. Acontece que era um dia que o Júlio estava virado demais, ele estava muito nervoso, estava muito irritado, ele brigava muito com a Ana Luísa, com a irmã, toda hora brigando, né? Gritando com ela, pegava os brinquedos dela e jogava, e eu conversando com ele, e a gente conversando. Aí teve um momento que eu falei para ele, eu chamei, filho, vamos conversar. A gente tem um combinado hoje, que é fazer um piquenique. Só que não tem clima para fazer piquenique desse jeito que você está. O piquenique é uma coisa gostosa, é uma coisa de família, é uma coisa, o momento da gente se curtir. Se você não conseguir controlar o teu nervosismo, se você não conseguir se acalmar, a mamãe vai ter que cancelar o piquenique. Talvez ele pode ser que fique amanhã, se né, você amanhã estiver melhor. Nós vamos experimentar, combinado? Nós vamos fazer mais uma tentativa. Mas se a mamãe vê que o teu comportamento não tá legal, nós vamos ter que cancelar o nosso piquenique. Beleza, concordou? Dali a pouco, o que aconteceu? Briga de novo com a irmã. Então, o que eu fiz? Chamei e a gente cancelou o piquenique. Doeu? Doeu muito, gente, doeu. Porque era uma coisa que eles queriam. A gente já estava muito tempo aqui em casa, eles estavam contando com esse momento. Eu gostaria muito de ter tido um momento gostoso com as crianças. Mas o Júlio precisava entender, naquele momento, com 4 aninhos, ele precisava entender que aquele tipo de atitude não ia dar pra gente ter um momento gostoso se ele continuasse com aquilo. Ele chorou muito. Ele entendeu. Ele chorou. Eu acolhi o choro dele, acolhi o sentimento dele, falei que eu entendia, mas que era importante a gente cancelar. No outro dia, foi uma maravilha. Uma maravilha. E nós fizemos o piquenique, foi muito gostoso. E eu confesso para vocês que de lá para cá, acho que isso deve ter uns 7, 8 dias mais ou menos, o comportamento dele com a irmã tá outro, né? Tá outro. Ele tá conseguindo se controlar um pouquinho mais, tá tendo mais paciência, sabe? Então, tem horas que não é fácil ser firme. Não é. A gente não quer desapontar os nossos filhos, né? Mas a firmeza é importante para o crescimento deles. É importante para eles tomarem as decisões deles. Ele teve a decisão dele. Ele pôde escolher. Claro que é o que eu falo, 4 aninhos conseguir se controlar é difícil. É difícil, mas eu não posso esperar ele ter 10, 15 anos para ele começar a se controlar. Eu sei que 4 anos é muito novo, eu sei que, né, ainda é criança, mas eu preciso começar a ajudar ele o quanto antes. E foi importante, foi necessário a gente ter passado, sabe? Por deixar o piquenique um dia e fazer no outro. Então, a gente precisa ter essa coragem, sabe? De ser firme e de ser gentil ao mesmo tempo. E quando você falar, você fazer valer a sua palavra. Sabe? Doa quem doer, mas se você falou, leve até o final. A única coisa, para você manter firme a sua palavra, você não precisa humilhar o outro. Você não precisa gritar com o outro. Você não precisa expor o outro ao ridículo, sabe? Então, eu espero, gente, que
eu tenha conseguido passar aí para vocês, né, um pouquinho do que é esse equilíbrio, um pouquinho dos benefícios da firmeza e da gentileza. E que sim, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa aprender. A gente aprende para tantas coisas, a gente estuda para tantas coisas, por que a gente não vai investir um tempo de aprender a fazer o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Nas perguntas de vocês. Jeninha aqui falando de adaptação na escola, né? Então, Jeninha, assim, olha, a questão de adaptação na escola, fugindo um pouquinho do tema do assunto, né? A adaptação, ela tem que ser feita de forma muito respeitosa. Por quê? Porque a criança, ela está acostumada ali em casa, no ambiente, com a família. Vamos pegar ainda mais esse tempo de pandemia, né? O que foi esses 2 últimos anos, não é verdade? Então a criança, ela não teve muito contato com pessoas diferentes, com pessoas estranhas, não visitou muita gente, provavelmente se seguiu as orientações, pode ser que ficou mais em casa, mais com a família, né? Então, a gente tem que pensar que, de repente, a criança é tirada de casa e é colocada num ambiente completamente estranho para ela, com pessoas estranhas. E depende muito de temperamento. Tem criança que o próprio temperamento vai causar mais sofrimento que outras. Tem crianças que são mais resistentes a novidades, às coisas diferentes, a coisas novas. Tem criança que ela é acostumada ali com o trivial, sabe? Com a rotininha básica dela. Então a gente tem que entender a questão do temperamento e tem que entender que é um momento difícil. Então a orientação sempre é sem pressa para fazer adaptação, sem pressa. Dê tempo para a criança criar o vínculo. Vai falando da escola, vai mostrando foto, passa lá na frente, um dia entra, deixa um pouquinho de tempo, outro dia vai entrando, vai deixando um pouquinho mais de tempo e gradativamente. A hora que a criança pegar o vínculo com a professora, com os novos cuidadores, com os coleguinhas, a hora que ela pegar esse vínculo, aí vai ficar muito mais fácil, tá? Mas a gente tem que respeitar a criança, não deixar ela ficar sofrendo não, tá bom? A criança de 3 anos entende sempre sobre impor as regras? Olha, criança de 3 anos, ela pode entender algumas regras básicas, tá? Agora, sim, nessa fase, até por volta dos 4 anos de idade, é uma fase que a gente fala que é mais a fase que a gente tem que ensinar. Pais e mães que dedicam tempo para ensinar as crianças não vão precisar ficar depois cobrando do adolescente, do jovem, do adulto, tá? Então, as regras básicas a criança ela vai entender. É importante fazer desenhos, tá? Coloca a regrinha, coloca o desenho, conversa com a criança, pode bater, pode gritar, pode jogar as coisas no chão. Então, a gente vai fazer regrinhas básicas que a criança consiga entender. Mas é o que eu falo, não cria falsa expectativa achando que vai ser um cartaz na parede com desenho que vai resolver os problemas. Não vai. Não foque em querer resolver o problema de imediato, tá? Vamos pensar para a vida. A criança gritou, a gente leva ela no quadrinho de regras. Ó, pode gritar? Como que a gente fala? Aqui a gente fala baixo, combinado? E assim você vai fazer, você vai repetir, e você vai repetir, e você vai repetir. É o que eu falo sempre. Existe a regra na sociedade que não pode dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. E o que os adultos fazem? Tem um monte de adulto neste momento dirigindo e falando no celular. E a regra está bem clara, né? Então, a gente não pode esperar que a criança, uma simples regrinha pendurada na parede, vai resolver o problema. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar reforçando, a gente vai estar ensinando o cérebro dela de que fala baixo, fala baixo, fala baixo, até que uma hora isso daí pega e incorpora na criança, tá bom? Então, até por volta dos 4 anos é fase de ensinar, tá bom? Espero ter respondido aí.
Como faço para tirar a TV do meu filho de 3 anos trabalhando em casa? Ele não quer mais os brinquedos. A criança, ela precisa estar fazendo atividades, ela precisa estar entretida, por exemplo. Eu sempre falo que aqui em casa uma das coisas que as crianças adoram é brincar com fubá, né? Então, põe o forma, assadeira ali com fubá, faz desenho no fubá, brinca de água, de dar banho nos brinquedos, nos bichinhos. Então, a gente precisa proporcionar atividades para a criança aonde ela vai interagir. Onde a criança vai sentar, ela vai poder pegar, vai se desenvolver, vai brincar, vai se distrair. Criança que tem esses momentos para se desenvolver, ela não vai querer ficar na frente da televisão. Mas aí nós que somos responsáveis, né, por ir atrás e por preparar esse ambiente para ela, tá bom? A Yasmin lindona, né? Muito estressada, grita com os filhos. Menina de 5 anos falou para mim que não ama, porque brigo muito com ela e fiquei muito triste. Olha, a criança está sendo super sincera, né? Super sincera. Na verdade, não é que ela não ama, tá? É que ela está machucada e ela está querendo machucar de volta. É claro que ela ama, mas ela está sendo sincera na questão de eu estou muito ferida e estou querendo ferir de volta. E é por isso que eu falo, a gente é estressado porque a gente não tem as ferramentas certas, porque a gente não sabe o que fazer. E a gente só vai saber quando a gente realmente aprender a estudar, tá bom? A Natália, como lidar com uma criança de 12 anos que quer namorar? Então, vamos lá. Por mais que o meu foco é que do 0 aos 10 anos, é importante, vamos falar sempre da base, né? Por que eu falo da base? Quando a gente trabalha com os pequenininhos, desenvolvendo autoconfiança, sendo respeitoso, a gente já ajuda a criança a chegar nessa idade e tomar as melhores decisões, né, para ela. Por que ela quer namorar? Que necessidade que ela está querendo suprir aí? Será que é alguma autoconfiança? Será que está precisando se autoafirmar para os colegas, para as colegas que têm um namorado, né? Então, o que está levando ela a querer esse namoro? Então é importante aí sempre é uma conversa bem franca. Se pode namorar, o porquê, se não pode, o porquê. Acolhe os sentimentos, conversa. A mamãe já teve a sua idade, a mamãe também já quis assim, quis assado. A melhor coisa, gente, com qualquer idade de filhos, é sempre a conversa, deixar a criança falar, acolher e direcionar. E se faz parte dos valores de vocês que não pode namorar com 12 anos, essa regra ela vai valer, mas ela vai valer de forma respeitosa, acolhendo a criança, mostrando para ela que ela tem outras prioridades agora, né? Sempre de forma respeitosa, como eu falo, equilibrando firmeza com gentileza. Se é regra que não pode namorar, tudo bem, não pode, mas que jeito que você vai fazer isso de forma respeitosa com a criança, né? Então, é conversando, deixando ela se abrir. Então, de novo, né? Haja sempre com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, que você vai criar filho autoconfiante, né? Que vai saber fazer as suas escolhas no momento certo. Ela mesma vai saber que não é o momento dela estar namorando, né? Muito novinha ainda para isso. Patrícia, eu entendo você, sabe? Entendo, e assim, até agora na metade do ano, também trabalho em casa e o meu filho ficava aqui comigo. Mas a gente não leva 5, 10 minutinhos para preparar alguma coisinha ali para fazer, sabe? Quantas vezes, até aqui no meu escritório aqui atrás, eu forrava uma toalha, forrava o chão com uma toalha, colocava bacia, água, os brinquedinhos, ali era 20 minutos tranquilo, meia hora para ficar brincando. Outra hora, a mesinha ali com as massinhas para poder ficar brincando aqui perto, tinha a hora do descanso assim da televisão, mas a gente não leva. O que você precisa ter primeiro, faz um planejamento, tem tantas dicas aí na internet de atividades que dá para fazer para criança, né, que dá para estimular. Então para um tempinho, tira uma meia hora no dia, entra na internet, pesquisa tipos de atividades, inclusive até aqui acho que eu já postei. Acho que eu vou deixar um arrasta para cima aí do e-book. Vou ver com a Rê aqui se dá pra gente pôr, que eu acho que a gente tem alguma coisa que eu já fiz de atividades que dá para fazer em casa com as crianças, sabe?
É só você se planejar o que dá para você fazer, em que horas, deixa mais ou menos as coisas organizadinha aí, sabe? Isso daí reverte de imediato, isso daí é super tranquilo, as crianças gostam, elas aceitam muito bem, tá? 7 anos e não quer colaborar nas tarefas da casa, como lavar a louça. Ela tem 2 tarefas: arrumar a mesa para as refeições e arrumar a cama. Está pedindo demais? Com certeza não. 7 anos pode ajudar e muito em casa. A questão é ela, a forma como a gente convida, sabe? Se a gente cobra, se a gente obriga, se a gente chega já dando ordens, isso daí é uma coisa ruim para a criança. Agora, se a gente fala que a gente precisa da ajuda dela, que a ajuda dela é importante, que a gente gostaria, né, de que ela lavasse a louça para estar um momento juntos ali, que é o momento de vocês. Então, que forma que ela está sendo convidada, né? Uma forma gostosa ou não? Presta atenção no seguinte, ó. Tudo que a gente vai fazer, a gente grava memórias na nossa mente daquilo que a gente fez. As memórias podem ser boas ou podem ser ruins, tá? Então a gente precisa criar com esses momentos com os nossos filhos que sejam coisas boas. Por exemplo, é igual o estudo, né? Se o estudo em casa sempre é um momento de briga, é uma coisa ruim, a criança vai fazer a tarefa, a mãe briga e apaga e grita com a criança, isso daí vai ficar uma coisa ruim para a criança. Quando falar em fazer tarefa, atividade, vai vir um sentimento ruim, porque ela vai lembrar, mesmo que inconscientemente, que isso daí não é legal. Agora, se o momento de fazer a tarefa é um momento onde, filha, a mamãe agora vai dedicar um tempo para você. Vamos fazer juntas a tarefa? Senta aqui. Vamos arrumar o espaço? O que você gostaria que tivesse aqui? Qual um brinquedo favorito que a gente poderia deixar aqui nesse espaço para poder decorar? Quer colocar uma musiquinha de fundo bem gostosa para se concentrar? Vamos arrumar um ambiente incrível? Vamos fazer a tarefa? Uau, você acertou, toca aqui incrível. Vamos fazer uma dancinha para comemorar? Você está criando memórias boas. Quando falar em fazer tarefa para a criança, ela vai entender que é um momento gostoso de passar com a mãe, é um momento bom, um momento de uma energia gostosa que ela está aprendendo. Então, vai ser bom para a criança o estudo. Então, é a mesma coisa. Tem vezes que a gente obriga a criança, que a gente briga, que a gente grita, que a gente força a lavar a louça e fala, né? Já falei mais de 1000 vezes, você não arruma a cama, eu tô cansada. Então, isso daí vai desgastando. Então, que forma que isso daí está sendo colocado para a criança, né? Então, vamos construir memórias boas, memórias positivas, para que a criança sinta prazer e ela queira participar, porque as crianças têm o desejo inato de pertencimento e contribuição. As crianças gostam de contribuir, tá? Agora, a questão é a forma como está sendo convidado aí para ela fazer isso, tá bom? Gente, eu vou encerrando. Eu vi que tem mais mensagens aqui, mais perguntas. Eu vou deixar um pouquinho pra gente responder na terça que vem, tá bom? Prometo que a gente vem com aula na terça-feira às 2 horas da tarde. Eu vou descansar um pouquinho. Confesso que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça aqui. Falar 1 hora não foi fácil não, viu? Exigiu bastante, então eu vou parar um pouquinho para eu poder dar uma descansada. Mas eu amei ver vocês aqui em peso, né? 20 e poucas mamães aqui procurando aprender para fazer o melhor pelos seus filhos. Eu só tenho que dizer que vocês são incríveis. De parar um pouquinho nessa tarde para a gente estar aqui, como eu falei, né? Em algum momento aqui da nossa aula, por um propósito, tá? Então vocês são incríveis, vocês estão de parabéns. E olha, está tudo bem errar, está tudo bem cometer erros. A gente nunca vai ser perfeita, tá? Mas o que a gente precisa focar é no que eu posso ser melhor hoje. Hoje, qual que é o meu propósito? O que eu me proponho a fazer de diferente com os meus filhos? Eu estou enfrentando determinada situação. O que eu posso fazer? Qual que é o passo que eu posso dar hoje para fazer diferente, para valer a pena? Para eu tornar esse serzinho, né, que eu falo sempre, né, esse serzinho que Deus confiou a missão de ser mãe, para fazer dela o ser humano mais incrível que ele possa ser. O que eu preciso fazer de diferente hoje? E se errar, gente, é igual andar de bicicleta. Não é porque você um dia caiu tentando andar de bicicleta que você não era capaz de um dia andar. Então a gente vai levar os tombos sim, a gente vai errar e faz parte do aprendizado,
tá? Mas se a gente quer chegar lá, cada tombo que a gente leva é que vai deixar a gente mais forte, para não desistir do propósito. Combinado? Beijo grande, gente, no coração de vocês. Fiquem com Deus e terça-feira, nesse mesmo horário, às 2h, tem mais um Clube da Mamãe, tá bom? Um beijo, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.